Olá, hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os efeitos coligativos, e hoje nós vamos ver a lei de Raoult, aula 12 do 3E. Então, tonoscopia ou tonometria é um fenômeno que a gente já conhece, que ele estuda o abaixamento da pressão de vapor do solvente na presença de solutos não voláteis na solução, ou seja, você tem um solvente, por exemplo, a água, você adiciona um soluto não volátil nela. A tonoscopia ou tonometria é o abaixamento da pressão de vapor desse solvente, que era água nesse exemplo, pela adição desse soluto não volátil. Então, para a gente entender isso, a evaporação ela acontece na superfície do líquido. Então, observa aquelas figuras ali embaixo. Na primeira, nós temos o solvente puro, ou seja, 100% das moléculas presentes na superfície são do solvente, que são as que vão evaporar. Quando você adiciona um soluto não volátil, as partículas desse soluto, elas vão se distribuir por toda a solução, inclusive na superfície. Pode ser que visualmente você não enxergue isso, mas as partículas estão ali. Dessa forma, inclusive na superfície, quer dizer que vai atrapalhar a evaporação, porque era a superfície que evaporava. Então, dificulta a evaporação do solvente e assim a pressão de vapor diminui. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Aqui a gente tem água pura, a pressão de vapor a 25 graus Celsius e um ATM é 23,76 milímetros de mercúrio. E aí nela foi adicionada uma solução de glicose 10%, ou seja, a fração molar 0,1. E aí a gente observa o quê? Que 10% quer dizer que 10% das moléculas de glicose e os outros 90% são de água. Por isso, olha o que aconteceu com a pressão de vapor. Ela baixou de 23,76 para 21,384 milímetros de mercúrio. Então, por isso, a pressão de vapor nessa solução também ficou 90% da pressão de vapor da água pura. Se você fizer a conta ali, 23,76, que era a água pura, quando você colocou os 10% das moléculas de glicose, só 90% são água pura. Então, a pressão de vapor vai cair para quanto? Vai cair para 90% disso. Então, cai para 21,384, segundo a conta ali embaixo. 90% é a mesma coisa que 0,9, né? Então, você multiplica por 0,9 e obtém o novo valor da pressão de vapor. Aí, no segundo caso, o que aconteceu? Vamos continuar falando aqui do primeiro caso, então. A gente chegou no valor de 21,384 milímetros de mercúrio. Isso significa que houve um abaixamento da pressão de vapor da água pura de 10%. Então, quando a gente fala no valor que chega, você tem que multiplicar pela fração ainda do solvente. E quando você fala enquanto abaixou, aí você multiplica pela fração do soluto que foi adicionado. Então, o solvente, quando foi adicionado 10% de soluto, o solvente representava 90%. Então, para saber o valor que vai chegar, você multiplica por esses 90%. Agora, quando você adicionou 10% de soluto, esse valor de 10% você usa para calcular o tanto que abaixou. Então, se você multiplicar por esses 10%, ou seja, 0,1, você obtém que abaixou 2,376, segundo a conta ali embaixo. A água pura era 23,76 milímetros de mercúrio. Para saber quanto abaixou, você multiplica pela fração que foi adicionada do soluto, 0,1 ou 10%. Então, abaixou 2,376 milímetros de mercúrio. E aí você tinha como saber isso também fazendo aquela conta ali, ó. A água pura era 23,76, quando adicionou 10%, baixou para 21,384. Se você fizer a diferença, vai dar esses mesmos 2,376 milímetros de mercúrio. Você calcula de duas formas. Ou você calcula o valor que vai chegar aí a diferença, ou você multiplica pela fração molar do soluto, que daí você vai obter também o tanto que abaixou. Vamos ver o segundo caso.
é a mesma coisa, só que agora a solução que foi adicionado sacarose com fração molar 0,2, ou seja, 20%. Então, agora significa que 20% das moléculas daquela solução são glicose e os outros 80% são água. Então, se eu quero saber em que valor vai chegar a pressão de vapor, eu multiplico por aquele 80%, que é o tanto do solvente que ainda tem. E aí vai ficar como? 23,76 vezes 0,8. E aí vou chegar no valor que vai chegar de pressão de vapor, 19,008 milímetros de mercúrio. Agora, se eu quero saber quanto que abaixou, eu multiplico pela fração molar do soluto, ou seja, 0,2 ou 20%. Então, multiplicando ali, eu sei que abaixou 4,752 milímetros de mercúrio. Peguei o valor lá do início, multipliquei pela fração molar do soluto, até tá errado ali, tá? É 23,76 vezes 0,2, não vezes 0,1. Mas o resultado está correto, 4,752. Eu tenho duas formas de saber quanto que abaixou, né? Ou eu calculo o valor que chegou e eu faço a diferença, que daria 23,76 menos 19,008, eu vou saber o tanto que abaixou, ou então eu multiplico pela fração molar do soluto, que nesse caso é 20% ou 0,2, e aí eu chego nos mesmos 4,752 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, conclusão, para saber a pressão de vapor do solvente na solução, eu multiplico a fração molar do solvente pela pressão de vapor do solvente puro. Agora, se eu quero saber o abaixamento da pressão de vapor, eu multiplico a fração molar do soluto pela pressão de vapor do solvente puro. A segunda propriedade que a gente vai ver hoje, que nós já estamos até vendo faz um tempo, é a ebulioscopia ou ebuliometria, que ela estuda o aumento na temperatura de início de ebulição do solvente na presença de solutos não voláteis na solução. Ou seja, tenho um solvente, se eu adicionar um soluto, vai dificultar a evaporação. Vai aumentar a temperatura de início de evaporação ou de ebulição. Do solvente. Então, faz de conta que eu tenho água pura, ela evapora a 100 graus Celsius na temperatura ambiente e na pressão ao nível do mar, 100 graus Celsius. Se eu adicionar um solvente ali dentro, vai dificultar essa evaporação, ou seja, ela vai subir de 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho água pura, que evapora a 100 graus Celsius, e eu tenho glicose, 1 mol por quilograma, sempre lembrando que a glicose é um soluto molecular, né? Tudo que você coloca em solução é o que vai ter em solução. Por exemplo, eu coloquei 1 mol por quilograma de glicose, quando tiver em solução, quando eu agitar aquilo lá vai ter 1 mol por quilograma de partículas. Não vai mudar, porque é um soluto molecular. No terceiro caso, eu coloquei cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um soluto iônico. Então, eu coloquei 1 mol por quilograma. Quanto ele vai liberar em solução? O NaCl se decompõe em Na+, e Cl-. Então, se eu colocar 1 mol por quilograma de NaCl, ele vai liberar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, ou seja, ele vai liberar 2 mols por quilograma de partículas. Tudo bem? Então, vamos observar os valores de temperatura de ebulição. Sob pressão de 1 atm. Então, a água pura tinha temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, sim, ao nível do mar, né? E quando foi adicionado a glicose, passou para 100,52 graus Celsius, ou seja, quando eu adicionei 1 mol por quilograma de partículas em solução, aumentou 0,52 graus Celsius em relação à água pura, né? Agora, no terceiro caso, quando eu adicionei o cloreto de sódio, que em solução tinha 2 mols por quilograma de partículas, repara ali que aumentou para 101,04 a temperatura de ebulição, ou seja, aumentou em 1,04 em relação à água pura. Isso significa o quê?
2 vezes o 0,52, que era o tanto que tinha aumentado quando eu adicionei 1 mol de partículas em solução. Então, isso aqui está sendo proporcional. Se em solução eu tenho 1 mol por quilograma, aumentou 0,52. Se em solução eu tenho 2 mol por quilograma de partículas, então aumenta o dobro de 0,52. Se eu tivesse 3 mol por quilograma de partículas em solução, aumentaria 3 vezes 0,52. Então, a partir disso, a gente percebe que, mesmo sendo solutos diferentes que estão sendo adicionados, o aumento da temperatura de ebulição foi proporcional à quantidade de partículas em solução. De partículas em solução, não o tanto que está sendo adicionado. Depois, em solução, ela, se for iônica, ela muda, né? Então, a conclusão. Aqui a gente está falando da água, né? A cada mol por quilograma, que a gente chama de molal, lembram que uma época a gente viu como é que calcula a molalidade, que é o número de mols do soluto em relação à massa do solvente em quilogramas. Nós aprendemos a calcular a molalidade algumas aulas atrás. Então, a cada mol por quilograma ou molal que foi adicionado de partículas em solução de um soluto não volátil, aumentou a temperatura de início de ebulição da água em 0,52 graus Celsius. E aí a gente tira um valor que é um valor tabelado, que é a constante ebulioscópica, que é o KEB, da água, no caso da água, é 0,52 graus Celsius a cada molar de partículas, ou seja, a cada mol por quilograma de partículas. Então, para a água, nós já sabemos, a partir desses dados aí, que o KEB, que é um valor tabelado, que é a constante ebulioscópica, é 0,52 graus Celsius por molar de partículas. Isso quer dizer que a cada mol por quilograma de partículas que tiver em solução, vai aumentar a temperatura de ebulição da água em 0,52 graus Celsius. A partir de comparações desse tipo, também chegou-se a temperatura, a constantes ebulioscópicas de outros solventes, por exemplo, o tetracloreto de carbono, o benzeno, que estão aqui na tabela, tá? Então, qualquer solvente você tem como calcular o KEB. Vamos resolver um exercício. O tetracloreto de carbono, CCl4 puro, ao nível do mar, tem ponto de ebulição de 77 graus Celsius aproximadamente. Uma solução com esse solvente, então, o tetracloreto de carbono é o solvente. A partir dele foi preparada uma solução com esse solvente, que apresenta 0,5 mols por quilograma de partículas. Então, foi adicionada alguma partícula ali, não falou qual era, né? Então, a gente presume que ela é molecular. Então, foi preparada uma solução que apresenta 0,5 mol por quilogramas de partículas. Então, no caso, a gente nem precisa saber se é iônico ou molecular, porque ele já está falando de partículas, ou seja, já é em solução. Então, inicia a ebulição em qual temperatura? Resumindo aqui, nós temos o CCl4 a 77 graus Celsius quando ele é puro. Ele evapora a 77 graus Celsius quando ele é puro. Agora, quando é adicionado em solução 0,5 mol por quilograma, em qual temperatura que vai iniciar a ebulição? Com certeza vai ser maior, né? Porque a ebulição aumenta quando você adiciona partículas. E aí eu consigo saber isso com o valor da constante ebulioscópica, que está ali, ó, 5,03 graus Celsius por molar. Quer dizer o quê? Por molar, que é mol por quilograma, 1 mol por quilograma aumenta a temperatura de ebulição em 5,03 graus Celsius. Como aqui a gente tem 0,5 mol por quilograma de partícula ali do enunciado, quanto vai aumentar a temperatura de ebulição? A metade, 2,515 graus Celsius. Então, se a temperatura de ebulição do tetracloreto de carbono puro era 77, passou para 79,515. Aumentou 2,515 graus Celsius. Tá bom? Mais um exemplo. Dissolvendo um soluto não volátil no benzeno, o benzeno é o solvente. Foi adicionado um soluto não volátil nele.
em quantidade suficiente para se obter 2 mol por quilograma de partícula em solução, então esse valor já é em solução, e sabendo que o benzeno puro ao nível do mar entra em ebulição a 80 graus Celsius, determine a temperatura de início de ebulição na solução citada. Então, foi dito que o benzeno puro, ou seja, o solvente puro, entra em ebulição a 80 graus Celsius, mas nela foi adicionado um soluto não volátil e, quando em solução, esse soluto não volátil liberou 2 mol por quilograma de partículas. E aí ele quer saber quanto vai chegar a temperatura de ebulição. Ela vai aumentar, isso a gente já sabe, porque a temperatura de ebulição aumenta quando a gente adiciona um soluto não volátil. Vai aumentar quanto? Aí é só fazer a regra de 3. Nós sabemos que 1 mol por quilograma de partículas aumenta a temperatura de ebulição em 2,53, por causa da constante ebulioscópica que está ali, dado do exercício. Então, como são 2 mol por quilograma de partícula, vai aumentar quanto? X, 5,06 graus Celsius. Então, se era 80 e aumentou 5,06 a temperatura de ebulição do benzeno, vai passar para 85,06 graus Celsius, a temperatura de início da ebulição na solução, tá bom? Vamos ver a última propriedade coligativa agora, que é a crioscopia ou criometria. A última que a gente viu, tá? Porque ainda tem a osmose que a gente vai ver mais para frente. A crioscopia ou criometria é o abaixamento na temperatura de início de congelação do solvente na presença de solutos não voláteis na solução. Mesma coisa, nós tínhamos um solvente, vamos fazer de conta que é a água. Ela congelava a 0 graus Celsius quando está ao nível do mar e ao nível do mar. Congela a 0 graus Celsius. Se eu adicionar um soluto não volátil nessa água, vai dificultar a congelação, ou seja, vai diminuir a temperatura de congelação, vai congelar abaixo de 0 graus Celsius, tá bom? Então, vamos ver a tabela aqui. A água pura congela ao nível do mar a 0 graus Celsius. Quando foi adicionado glicose, 1 mol por quilograma, de novo, voltando, a glicose soluto molecular, quando eu coloco 1 mol por quilograma, ela libera 1 mol por quilograma de partículas em solução, né? Quando eu adicionei 1 mol por quilograma de glicose, a temperatura diminuiu, de congelamento, diminuiu para menos 1,86 graus Celsius, ou seja, passou de 0 para menos 1,86, caiu 1,86 graus Celsius. Quando eu coloquei cloreto de sódio 1 mol por quilograma, de novo lembrando que o cloreto de sódio libera 2 mols por quilograma de partículas em solução, aconteceu de baixar a temperatura de congelamento em 3,72 graus Celsius ali, ó, segundo a tabela. Baixou de 0 para menos 3,72 graus Celsius. Então, esse menos 3,72 graus Celsius, ele é o dobro do 1,86 graus Celsius, né? Então, quer dizer o quê? Quando eu coloquei 1 mol por quilograma, baixou 1,86 graus Celsius. Quando eu coloquei 2 mol por quilograma de partículas, não importa que é uma partícula diferente, quer dizer que em solução tem o dobro de partículas. Então, baixou quanto? O dobro do que tinha baixado com 1 mol por quilograma, o dobro de 1,86, que é 3,72. Se baixou 3,72, baixou de 0 para menos 3,72, tá bom? Conclusão. A cada mol por quilograma, molal, né? Lembrando que mol por quilograma é molal, de partículas de um soluto não volátil, diminuiu a temperatura de início de congelação da água em 1,86 graus Celsius. Ou seja, a constante crioscópica, antes a gente falava constante ebulioscópica porque era aumento da temperatura de ebulição, né? Agora, como é abaixamento da temperatura de congelamento, é constante crioscópica da água, porque esse exemplo é para água, é de 1,86 graus Celsius por molar de partículas. Isso significa que a cada molar, ou seja, a cada mol por quilograma de partículas que tiver em solução, vai baixar a temperatura de congelamento em 1,86 graus Celsius para a água, tá? A partir de experimentos como esse, determinou-se também a constante crioscópica para outros solventes, como o etanol, que é 2 graus Celsius, o ácido acético, que é 3,9 graus Celsius.
Então, vamos fazer um exemplo. Sabendo que as temperaturas de congelação do etanol e do ácido acético são, respectivamente, menos 117 graus Celsius e 17 graus Celsius, determine, na letra A temperatura de início de congelação de uma solução em etanol com 2 mol por quilograma de partículas. Então, se fosse só etanol, ela congelaria a menos 117 graus Celsius. Como eu estou colocando 2 mol por quilograma de partículas em solução ali, vai baixar, vai ser menor do que menos 117 graus Celsius. Então, como que eu vou saber quanto vai baixar? Com a constante crioscópica, porque ali está me dizendo que 2 graus Celsius por mol, quer dizer que a cada 1 mol por quilograma de partículas, ou 1 molar, baixa a temperatura de congelamento em 2 graus Celsius. E como em solução tinha 2 mol por quilograma ali, ó, da letra A, então vai baixar quanto? 2. O dobro, 4 graus Celsius. Então, se era menos 117 e baixou mais 4 graus Celsius, chegou a quanto? Chegou a menos 121 graus Celsius. Então, essa é a nova temperatura de congelamento da solução que foi feita com etanol, tá bom? Letra B. Agora, em relação ao ácido acético, ele diz que a temperatura ele quer saber a temperatura de início de congelação da solução de ácido acético quando em solução tem 3 mols por quilograma de partículas. E foi dada também a constante crioscópica do ácido acético. Então, 3,9 graus Celsius por molar significa que a cada molar, ou seja, a cada mol por quilograma, baixa a temperatura de congelamento em 3,9 graus Celsius. Como eu tenho 3 mol por quilograma de partículas ali do enunciado, vai baixar quanto? Vai baixar X. Esse X dá 11,7 graus Celsius. Então, se a temperatura de congelação do ácido acético era 17 graus Celsius e ela vai baixar em 11,7 graus Celsius, então quanto vai chegar? 17 menos 11,7, que dá 5,3 graus Celsius. Essa é a nova temperatura de congelação da solução. Vamos fazer alguns exercícios agora. A água pura, a 28 graus Celsius, tem pressão de vapor próxima a 24 milímetros de mercúrio. Preparando uma solução aquosa de sacarose com fração molar 0,1, ou seja, 10%, provocamos um abaixamento de... Abaixamento você tem que multiplicar pela fração do soluto, né? A sacarose aqui é 0,1 ou 10%, então a pressão de vapor vai baixar quanto? Sempre lembrando que a sacarose é molecular, né? Então, o valor que foi adicionado é o tanto que vai ter em solução. Então, vai baixar quanto? 24 vezes 0,1. Por quê? Inicialmente era 24, eu adicionei sacarose numa porcentagem de 10%, ou seja, 0,1. O abaixamento eu calculo com a multiplicação pela fração molar do soluto. Então, 24 vezes 0,1. Abaixa 2,4. Ou seja, a pressão de vapor nessa solução a 28 graus Celsius se estava em 24 e baixou 2,4, vai chegar a 21,6 milímetros de mercúrio. Então, os números que completam corretamente a frase são a letra A, 2,4 e 21,6, tá bom? 12.03. Assinale a alternativa que traz o aumento na temperatura de início de ebulição da água numa solução 0,1 mol por quilograma de glicose. Bem basiquinho, né? A temperatura de início da ebulição da água seria 100 graus Celsius. Vai ter um aumento porque eu adicionei 0,1 mol por quilograma de glicose. E ele me deu a constante ebullioscópica. Isso significa que a cada molar, 0,5 graus Celsius aumenta a temperatura de ebulição. A cada 1 mol por quilograma de partículas, aumenta 0,5 graus Celsius a temperatura de ebulição. Como eu tenho 0,1 mol por quilograma de glicose, ó, sempre lembrando que a glicose é molecular. Se eu tenho 0,1 mol por quilograma de glicose, em solução também vai ter 0,1 mol por quilograma de glicose. Então, 0,1 mol por quilograma de partículas em solução. X, porque
a temperatura de ebulição vai aumentar, então, 0,05 graus Celsius. Tudo bem? Então, ele me pede a temperatura de início da ebulição, não o tanto que ela aumentou, né? Então, eu tenho que calcular. Antes ela... não, ele pede o aumento na temperatura de início de ebulição. É a letra A, tá bom? O aumento é justamente o tanto que aumentou, não a temperatura que chegou, tá bom? É a letra A. 12.05. A constante crioscópica informa o abaixamento na temperatura de congelação do solvente para cada mol de partículas dissolvidas em 1 kg desse solvente. Então, a constante crioscópica da água é 1,86 graus Celsius por molar. Interpretação: para cada mol de partículas dissolvidas em 1 kg de água, ou seja, para cada mol por quilograma, há uma diminuição de 1,86 graus Celsius na temperatura de início de congelação da água. Com base nessa informação, assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase: uma solução 1 mol por quilograma de cloreto de sódio, cloreto de sódio, quando coloca em solução, libera o dobro de partículas, né? Então, se eu coloquei 1 mol por quilograma de NaCl, ele tem 2 mol por quilograma de partículas, que é o que está pedindo ali no primeiro espaço, né? Essas são responsáveis por diminuir quanto na temperatura de início de congelação da água? Diminuição da temperatura de congelação da água. Eu tenho que pegar a constante crioscópica. Eu sei que a cada 1 mol por quilograma de partículas vai baixar 1,86 graus Celsius por causa da constante crioscópica. Como eu estou colocando, como eu coloquei e em solução ficaram 2 mol por quilograma de partículas, quanto vai baixar então? X. E esse X vai dar o dobro de 1,86, que é 3,72. Então, ali, naquele espaço, é 3,72, porque ali está pedindo o tanto que diminuiu a temperatura de início de congelação. E aí, no outro espaço, ele pede, ou seja, nessa solução a água começará a congelar agora é a temperatura que a água vai começar a congelar, não o tanto que ela diminuiu. Se ela congelava a 0 graus Celsius e diminuiu 3,72 graus Celsius, ela vai começar a congelar a menos 3,72 graus Celsius. Tá bom? Abaixa em 3,72 graus Celsius. Então, é a letra B. E agora um último, um pouco mais complicado, para a gente ver como que eles podem complicar esse conteúdo. 12.19 da UFPR. Em países do leste europeu e nórdicos, a adição de etileno glicol, 1,2-etanodiol, à água do radiador de carros é crucial, principalmente no inverno, para que não ocorra o congelamento do líquido. 1,2-etanodiol é química orgânica, né? Etano é metiete, são 2 carbonos. No 1 e no 2 tem 2 diol, ou seja, 2 OH. E aí fica daquele jeito ali, né? No carbono 1 tem um OH, no carbono 2 tem um OH para formar o diol, e aí o resto você completa com hidrogênios. Então, o etileno glicol fica C2H6O2. E aí, calculando, ele deu ali embaixo a massa molar carbono, hidrogênio e oxigênio, calculando, eu obtenho 62 gramas por mol, tá? A massa molar do etileno glicol. Vamos ver, vamos continuar lendo o exercício. Na maior parte do Brasil, a preocupação é outra. A adição de etileno glicol tem a função de aumentar a temperatura de ebulição, evitando a fervura e perda do líquido de arrefecimento dos motores. Ele tem essas duas funções. Ele diminui a temperatura de congelamento e ele aumenta a temperatura de ebulição. Utilizando a lei de Raoult, calcule qual a temperatura de ebulição de uma solução 5% massa-massa de etileno glicol. Considere uma cidade onde a temperatura de ebulição da água pura é de 94 graus Celsius. E ele me deu a constante ebuliométrica.
ele falou que é 0,52 graus Celsius por molar, né? Qual é o problema aqui? Aqui a gente tem a constante buliométrica em molar, que é mol por quilograma. E ele me deu que a concentração que foi adicionado é 5%. Então, eu tenho que passar esse porcento para molar. E como que eu faço isso? Sabendo o que é porcento. Se é porcentagem massa-massa, 5% quer dizer que eu tenho 5 gramas do etileno glicol em 95 gramas de água, que era o líquido que estava no motor, né? Então, 5% de etileno glicol quer dizer que tem 5 partes do etileno glicol em 95 partes de água. Aqui eu joguei gramas, tá? E 95 gramas de água é a mesma coisa que 0,095 quilogramas. E por que eu passei para quilogramas? Porque a hora que eu vou calcular o molar tem que ser em quilogramas. Lembra como é que calcula molar? É número de mols do soluto, que nesse caso é o etileno glicol, né? Dividido pela massa do solvente em quilogramas. O solvente, nesse caso, é a água, só que tem que estar em quilograma para calcular molar, tá? Então, já passei para quilogramas ou 95 gramas de água. Então, vamos ver. Número de mols do soluto, eu não tenho, mas eu tenho a massa. E a massa, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa do soluto é 5 gramas. A massa molar eu calculei ali no fundo, 62 gramas por mol. E a massa do solvente é a massa de água, em quilogramas, 0,095. Então, calculando isso aqui, eu acabo encontrando 0,85 mol por quilograma, que é a unidade molar, né? Então, agora sim eu posso calcular o tanto que vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, vamos lá. A constante, sempre lembrando que eu tenho que determinar se é iônico ou molecular, esse soluto que foi adicionado. Nesse caso aqui é molecular, nós só temos ligações covalentes, né? Então, a constante ebuliométrica me diz que 0,52 graus Celsius é o tanto que aumenta quando eu coloco 1 mol por quilograma de partículas. E eu calculei que foi colocado 0,85 mol por quilograma de partículas. Então, quanto vai aumentar a temperatura de ebulição? X. E esse X dá 0,442 graus Celsius. Só fazendo um detalhe aqui, que o gabarito de vocês não dá esse valor. Por quê? Porque ele não está usando 0,52 graus Celsius no cálculo, que foi o que o exercício deu. Ele usou lá no gabarito 0,5, tá? Ele arredondou. Então, deu um resultado um pouquinho diferente, mas por causa de arredondamento. Mas como o exercício deu 0,52, eu usei esse valor, tá? Então, isso quer dizer que a temperatura de ebulição, quando eu adicionar esses 0,85 mol por quilograma, ela vai aumentar 0,442 graus Celsius. Ou seja, vai passar de 94, que foi o que o exercício disse, que era a temperatura de ebulição da água pura, para quanto? Para 94,442, porque esse ali, 0,442, foi o aumento, né? E era isso que estava pedindo, a temperatura de ebulição final, 94,442. Então, como tarefa, eu vou deixar para vocês fazerem no mínimo esses exercícios aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. E muito obrigada.